Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um culto da Primeira Igreja Batista em Pitangui. Você é o nosso convidado nessa noite a se agraciar pelo aquilo que Deus quer nos falar conosco nessa noite. Nós estamos ainda cumprindo o decreto municipal, onde as igrejas estão fechadas, estamos fazendo as nossas lives ainda pela página da igreja. E eu fico muito feliz de ter você aqui juntamente conosco, você que faz parte dessa igreja, você que já nos acompanha, que participa das nossas lives, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor te conduza nesta noite a você entender e compreender a palavra do Senhor já revelada. Eu queria convidar você nesta noite a orar, a tomarmos um tempo de oração, para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Eu creio que o seu culto já começou quando você se dispõe nesta manhã, levantou, orou, trouxe à sua memória o significado dessa data hoje, no qual nós comemoramos a Páscoa, e nós queremos celebrar o Senhor nesta noite. E eu queria chamar você para estar comigo orando. Vamos começar esse culto orando, você aí na sua casa, no conforto da sua casa, com a sua família, que nós possamos orar e buscar o Senhor. Há muitos motivos para que nós possamos estar orando, orar pela nossa família, orar pela nossa cidade, orar pelas pessoas que estão chorando pela morte de um ente querido, orar pelas pessoas que estão nos hospitais, orar pela situação que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. Então nós temos N motivos para orar. A palavra do Senhor fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, esse vírus veio assolando, nós como igreja precisamos orar. Segundo Crônicas 20, capítulo 9, Segundo Crônicas 20, 12, no versículo 9 mais acima, Josafá, quando ele estava passando por uma situação muito complicada de guerra, ele orou ao Senhor, ele pegou uma citação da oração um trecho da oração de Salomão, que fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e tu virá ao nosso socorro. 2 Samuel 20, versículo 9. Então Salomão, ele orou ao Senhor, ele trouxe isso, trouxe esse versículo, essa fala de Salomão, quando Salomão recitou isso para Deus. Então Josafá, ele trouxe essa fala e ele chamou o povo, convidou o povo para orar. Ele falou assim: existe um inimigo que está vindo contra nós, existe um exército que está vindo contra nós e nós precisamos buscar o Senhor. A palavra, o nosso rei Salomão na época orou: se algum mal vier sobre essa casa, nós nos apresentaremos diante do Senhor para orar. Então eu te convido nesta noite, meu irmão. Eu não sei o que está passando na sua casa, não sei como está a sua saúde, não sei como está a saúde da sua família, como está a saúde dos seus amigos, mas eu te convido a você a orar. A palavra de Deus nos convida dia após dia a termos um relacionamento com Deus de oração. Como diz Salomão, como repetiu Josafá: se algum mal nos sobrevier, espada, fome ou peste, nós nos apresentaremos diante dessa casa
e clamamos a Ti, e Tu nos ouvirá, e Tu nos virá ao nosso socorro. E mais na frente, no versículo 14, o Senhor se manifesta, o Espírito do Senhor se manifesta sobre o profeta Jaziel, que fala para Josafá: ó Josafá, não temas, pois essa peleja não é vossa, senão do Senhor. Amanhã eu sairei ao encontro deles e pelejarei contra ele. Então, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor para orar, quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor se levanta ao nosso favor. O Senhor fala: não, essa luta é minha. E as pessoas, então, eu te convido nesta noite a orarmos ao Senhor, a buscarmos a face do Senhor, para que o mal que está nos assolando, ele bata em retirada no nome de Jesus. Amém? No conforto da sua casa, aonde quer que você esteja, vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Bondoso Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta noite, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome. Nós queremos exaltar o Senhor nesta noite, queremos dizer que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que a Sua bondade dura para todos sempre. Tu és o Emanuel, Tu és o Cordeiro, Tu és o Deus vivo, Tu és o Cordeiro vivo, Senhor. Senhor, nós celebramos o Teu santo nome, nós celebramos, Senhor, porque o Senhor está presente em todos os momentos que está acontecendo no nosso país e no mundo. Senhor, celebra o Teu nome porque o Senhor não perdeu o controle de tudo. Senhor, celebra o Seu nome porque tudo está nas Suas mãos. O Senhor tem o controle de todas as vidas. O Senhor tem o controle de tudo. As pessoas que acham que o Senhor perdeu o controle, as pessoas que acham que o Senhor não se importa com o que está acontecendo, essas pessoas estão enganadas. O Senhor está no controle de tudo. Então, por isso que eu celebro, eu glorifico o Teu santo nome nesta noite, porque Tu és a majestade. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus da alegria no momento de dor, de tristeza, Tu és o Deus que nos levanta, Tu és o Deus que nos protege. Glorificado e exaltado é o Teu nome. Tu és o Deus que está levantando o fraco, Tu és o Deus que está abatendo os inimigos, Tu és o Deus. Tu és o Deus, Tu és o Deus poderoso, Tu és esse Deus poderoso, Tu és esse Deus bondoso, esse Deus de graça, de misericórdia, e por isso hoje nós celebramos o Teu santo nome, Deus, celebramos a vida. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso fôlego de vida, Senhor. Tu és a água que sacia a nossa sede, Tu és a sombra na nossa vida e no tempo de calor, Tu és o nosso refrigério. Além de tudo isso, Senhor, o Senhor é o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós, o Deus que provê as nossas coisas no momento de tão difícil, no momento tão caótico. O Senhor é soberano, o Senhor é tremendo, e por isso eu celebro o Teu santo nome, Senhor. Eu celebro porque Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Sobre o céu Tu és Senhor, Tu és o Deus absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, porque Tu és soberano, Tu és soberano. A Sua soberania excede todo entendimento. Tu és o Deus soberano, o Deus bondoso, o Deus gracioso. Tu és bendito. De toda adoração, de todo louvor, seja adorado. Tu és bendito, Tu és santo, 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 santo. Santo é o Teu nome, Senhor, santo é o Teu nome, porque Tu és bondoso, Tu és digno de toda adoração.
santo, bendito é o teu nome, Senhor, bendito. Eu celebro o Senhor nesta noite, Deus. Eu celebro ao Senhor, eu celebro porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da minha vida, o Senhor que me concede, o Senhor que me cerca, o Senhor que me protege, o Senhor é o Salvador. Nós celebramos o teu santo nome, Deus, celebramos ao teu santo nome. Seja adorado neste lugar, seja exaltado no nome santo de Jesus. Amém e amém, amém. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Amém, meus. É tão bom nós começarmos este momento inspiracional, chamando a presença do Senhor, chamando a majestade, convidando o Espírito Santo para que possa estar no nosso meio, trazendo iluminação nas nossas mentes, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor revelada, que é a palavra que contém tudo aquilo que o homem precisa, a palavra que é suficiente para a vida do homem, no nome de Jesus. Meu irmão, hoje também é um culto especial, um culto onde que nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Você que é daqui da igreja, que veio aqui, pegou os elementos para poder ceiar, muito bom. E eu fico muito feliz para o pessoal ter vindo aqui. E quando chegar o momento, nós vamos estar celebrando junto esse momento ímpar de trazer à memória a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que depois, quando nós estivermos lá na glória, nós teremos esse momento especial com o Senhor, de sentar à mesa e cear juntamente com eles. Meu irmão, o tema proposto para esta noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, é as marcas do homem que Deus usa. Deus está usando homens nesses momentos que nós estamos vivendo? Sim. Deus está levantando pessoas nesse momento? Sim. Deus está levantando médicos, Deus está levantando enfermeiros, Deus está levantando projetos sociais, Deus está levantando N pessoas nesse momento que nós estamos vivendo, com ajudas humanitárias, os médicos nas linhas de frente lá, cuidando dos enfermos, o enfermeiro, os projetos sociais, ajudando as pessoas, entregando cesta básica, pessoas que não são evangélicas, pessoas que não conhecem a Cristo, mas estão se levantando, se mobilizando e se preocupando com o seu próximo. Isso é Deus levantando. São religiões que não professam a Cristo, que também estão se levantando para poder ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Então Deus, ele usa quem ele quiser, Deus levanta quem ele quiser, e Deus levanta quem ele quiser para que a sua obra seja feita. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre isso. As pessoas que Deus levanta, os homens que Deus levanta, as marcas dos homens que Deus usa. Então eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Jonas capítulo 1, eu estarei lendo versículos 1 e 2, e aí vocês me acompanham, por favor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Acredito que todos nós queremos ser útil no reino de Deus. Todo mundo quer ser útil no reino de Deus. Todo mundo quer ser útil dentro da igreja. Todo mundo quer fazer alguma coisa dentro da igreja. E quais são as qualidades que deve ter um homem de êxito na sociedade?
A sociedade, ela criou um padrão de homem. A sociedade criou um padrão. Então esse é o padrão para minha filha, esse é o padrão para o meu trabalho, esse é o padrão para minha empresa, esse é o padrão para a sociedade. Então a sociedade, ela criou um padrão, um homem com visão, um homem com valor, um homem com integridade, um homem com inteligência, um homem com tendências, um homem com responsabilidade e um homem com diplomacia. Então essas são as características de homens que a sociedade aprecia, venera, respeita. São esses homens muitas das vezes que têm os melhores cargos. Então a sociedade, ela olha muito para isso. Homens com visões, homens com valores, homens com integridade, homens tendenciosos e homens com um currículo de dar inveja. Mas para que Deus usa o homem? Você já parou para perguntar para que Deus usa você? Para que Deus usa a mim? Para que Deus está levantando pessoas hoje para usar? Para que Deus usa as pessoas hoje? Deus usa para transformar a sua família, pai e esposa. Deus levanta homens para transformar famílias. Deus usa homens para ser conselheiros. Deus usa homens, transforma homens em conselheiro. Deus transforma homens para ser líderes espirituais na igreja. Deus transforma homens para ser testemunha na sociedade onde vive. Então Deus, ao longo dos anos, tem pegado esses metal brutos, essas peças, que essas pessoas que muitas das vezes vão assim, o destino desse aí é a prisão, o destino desse aí é a morte, esse aí não vai dar para nada, vai dar para o tráfico, vai dar para isso. Mas Deus usa essas pessoas que estão aí à margem da sociedade, que não presta para a sociedade, usa para ser um grande pai de família, usa para ser um grande líder na igreja, usa para ser testemunha viva no contexto, na sociedade, no bairro, na casa onde eles estão morando. Então Deus não brinca de ser Deus. Ele não brinca, ele pega o homem, ele transforma o caráter, ele transforma a atitude e ele usa o homem para o seu fim, para o seu propósito. Então, ao longo dos anos, Deus tem feito isso. Nesse momento qual nós estamos vivendo de pandemia, Deus deixou de usar homens? Não, pelo contrário, Deus tem levantado homens com um coração muito grande, homens solícitos, homens que têm buscado ajudar o seu próximo, homens que têm se preocupado pela vida, pela preservação da vida de outras pessoas. Então Deus tem levantado esses homens para poder transformar a sua casa, a sua igreja, o seu local, a sociedade, ser testemunha na sociedade. As características importantes do homem que Deus usa pode ser diferente dessas. Então nós iremos entender na vida de Jonas quais são as características, baseado no texto de Jonas, as características do homem que Deus usa nos dias de hoje. E eu queria que você me acompanhasse aí no primeiro tópico. O homem que Deus usa é um homem escolhido por Ele. Primeiro ponto, Deus escolhe a pessoa que Ele quer usar, porque Ele é soberano. Deus escolhe as pessoas que Ele dá. Deus escolhe num ato soberano de Deus. A escolha é um ato soberano de Deus. Então assim, Deus escolhe quem Ele quer usar. Ele pega ali um metal bruto, Ele pega um mendigo, Ele pega uma prostituta, Ele pega quem Ele quiser, Ele usa, porque Ele é soberano. Ele transforma, Ele faz esse Zé Ninguém em alguém. Ele faz esse que estava à margem da sociedade em uma pessoa influente, em uma pessoa que dá testemunho. Então Deus é soberano, Ele usa quem Ele quiser, Ele não precisa de ninguém para Ele poder agir. Então o ato soberano, a escolha
é uma escolha de um ato soberano de Deus. Então Ele é soberano naquilo que Ele faz. Deus, a escolha é incondicional, ela não depende de qualidade ou virtude. A escolha de Deus é incondicional, ela não depende de qualidade. Esse homem precisa ter qualidade, precisa ter PhD, ele precisa ter isso. Não, é incondicional. A escolha dele é incondicional, não depende de uma qualidade ou virtude. Esse homem não precisa ter virtude, não precisa ter qualidade, mas Deus escolhe ele, capacita ele, forja ele para o seu propósito. Então é uma escolha, é a escolha de um ato soberano de Deus. Então Ele escolhe quem Ele quiser. É uma escolha incondicional, independente se ele tem diploma ou não, independente se ele fala bem ou não. Então, essa palavra, dou conta não, aqui em Minas não existe diante desta palavra, porque Deus escolhe quem Ele quiser, aqueles que são letrados, aqueles que não são, aqueles que sabem ler, aqueles que não sabem ler. Deus escolhe porque Ele é soberano. Então quando Ele escolhe, Ele é totalmente responsável pela sua vida. Não depende de você, mas depende dele. Ele é responsável. Se Ele te escolheu, se Ele está te chamando para isso, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar os recursos, porque Ele é soberano para isso. Então a escolha é um potencial. A escolha é o potencial, não o que somos, sim o que pode ser. A escolha é um potencial, não o que somos, e sim o que podemos ser. Não é o que você faz dentro da igreja ou fora da igreja, não é pelos cursos que você tem, não é porque você fala bem, não é o que somos, mas pelo que você vai ser. Eu sou um cara que não sabe escrever, eu sou um ogro, eu sou isso. Não é pelo que você é, não é pelo que somos, mas é pelo que você pode ser. Então é isso, é a escolha de Deus, esse ato de Deus, essa maneira graciosa, essa maneira amorosa de Deus chamar homens para um ofício, de Deus chamar pessoas para o seu propósito peculiar. E o segundo ponto aí, acompanha comigo: o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. O homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. Quero repetir de novo: o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. Qual foi a missão que Deus deu para Jonas? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus deu uma missão para Jonas. E como diz o ditado popular, dentro do quartel, missão dada, missão cumprida. Então, a obediência exige uma dependência absoluta de Deus. A obediência, ela depende, a obediência exige uma dependência absoluta de Deus. Então, o homem que Deus usa recebe esta missão de obediência e dependência em Deus. Então, se Deus tem te chamado para algo específico, seja obediente, não seja rebelde, não fala dou conta não, mas seja obediente e dependa absolutamente de Deus, porque não é por você, não é pelo que você faz, mas é por Deus, porque Ele é soberano. Se Ele te chamou, se Ele tem te chamado, se Ele tem te convidado nesse tempo a você se mover, se mova. Se mova, porque Ele é totalmente responsável pela sua vida. Ele é totalmente responsável pelaquilo que Ele está fazendo, porque Deus não é menino, Deus não é criança para que possa ficar brincando de faz de conta, mas Ele é totalmente responsável.
Então, a obediência exige uma dependência absoluta em Deus. Então, dependa de Deus. Dependa de Deus toda manhã. Não é por você, não é pela sua força, não é pelos seus méritos, não é pelo seu estudo, mas é por Ele. É por Ele. É Ele que te fortalece. É Ele. É por Ele. Próximo ponto. O homem que Deus usa é o homem que vê os resultados. O homem que Deus usa é um homem que vê os resultados. Os resultados são frutos de Deus mesmo. Os resultados são frutos de Deus mesmo. Os resultados podem ser inesperados, diferentes, maiores ou menos do que o esperamos. Os resultados consistem em uma transformação das pessoas ao seu redor, e os resultados irão produzir satisfação. Então os resultados consistem em uma transformação das pessoas ao seu redor. Então as pessoas ao seu redor, ela precisa ser transformada pelo seu testemunho. As pessoas ao seu redor, ela precisa ser transformada pela sua conduta, pelo amor que você tem a Deus, pela busca que você tem a Deus. Então os resultados, o homem que é usado, o homem que Deus usa, é o homem que vê os resultados do ato soberano de Deus, vê o resultado da dependência absoluta de Deus. Então para você ver esses resultados, você precisa ter um testemunho, uma vida de obediência, uma vida que agrada ao Senhor. Deus permite devolver essas características em nós, as quais diferentes e grandes do que a sociedade considera. As características de um homem de êxito. Essas características vêm de Deus, quando Ele é forjado o caráter do homem para aperfeiçoá-lo, para fazê-lo útil para o seu plano e propósito no mundo. Então Deus, Ele nos chama a um propósito peculiar. Deus nos chama para um propósito íntimo, e Deus tem chamado homens e tem forjado nesses homens um caráter, uma hombridade, homens que têm se levantado para fazer a diferença no mundo qual nós estamos vivendo. Homens que são escolhidos, homens que têm transformado famílias, homens que têm sido conselheiros, homens que têm sido líderes espirituais, homens que têm sido testemunha viva na sociedade dentro da sua casa. Então eu queria, com essa breve palavra, para que nós possamos passar para o nosso segundo momento, as marcas do homem que Deus usa. Se você tem essas marcas, se Deus tem te chamado, não tema. Só levanta as suas mãos e fala: eis-me aqui, Senhor, continua me usando. Mas exija, busca uma dependência absoluta do Senhor Jesus. O homem que Deus usa, ele escolhe. O homem que Deus usa, ele recebe uma missão. E o homem que Deus usa, ele vê os resultados do seu testemunho, da sua vida com Deus, da sua devoção a Deus, do seu penoso trabalho de pregar a palavra, de ser uma testemunha viva aonde quer que você esteja. Isso é a verdadeira igreja, a igreja ambulante que testifica em todos os momentos. Eu quero orar nesse exato momento e te convidar você para que nós possamos passar para o nosso segundo momento do culto, que é o nosso momento da ceia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos no nome de Jesus. Bondoso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela bondade do Senhor, agradecemos ao Senhor porque nós podemos identificar as marcas do homem que o Senhor usa. Senhor, forja em nós essas marcas,
Forja em cada homem essas marcas de homens obedientes ao Senhor, de homens submissos à Tua palavra, de homens que amam a sua família, de homens que pregam a sua palavra, de homens que não negociam os seus propósitos, de homens íntegros, Senhor, homens que não abrem mão de uma comunhão com o Senhor, homens que conduzem a sua família debaixo de uma liderança saudável, homens que não negociam os seus princípios e valores, homens que não se vendem pelo prato de lentilhas, mas homens que proclamam o Senhor a todo momento, e que essas marcas sejam marcas visíveis diante dessa sociedade, homens que testemunhem, homens que testifiquem, não homens que dê testemunho, não homens avarentos, mas homens submissos ao Senhor. Forja essas marcas nesses homens, levante esses homens no meio de nós, levante esses homens nesse mundo, no nome de Jesus. Nós oramos, nós clamamos, Senhor, para que essas marcas desses homens que o Senhor usa cresça, multiplique para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Nós estaremos lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você que está com os seus elementos, o seu pão e o seu suco de uva, nós estaremos agora nesse exato momento celebrando a ceia do Senhor. E eu queria ler um texto que é muito comum para nós, mas ele traz uma importância, um significado muito grande, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber deste pão, toda vez que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciará a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que coma e beba, qualquer que coma esse pão e beba esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e comei deste pão e beber deste cálice. Esse é o momento, meu irmão, que você faz uma autoanálise da sua vida, como você tem vivido, e você, se você está apto a participar deste momento de celebração da ceia do Senhor, faça isso. O texto, o versículo 23 vai ser: porque recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Façamos em memória do Senhor Jesus. Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Hoje é um dia tão especial para nós. Hoje é um dia que nós celebramos a Páscoa. Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador. Nós celebramos a Páscoa, simboliza a vida, simboliza a sua vida, a vida que pulsa em nosso coração. E nós estamos celebrando
participando desse memorial, trazendo à memória a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor vive em nossos corações. O Senhor vive, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. E tendo dado graça, partiu e disse, e semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e disse, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, porque nós trazemos à memória a morte e a ressurreição do Senhor. Senhor, glorificamos o teu santo nome, Deus, porque nós iremos sentar na mesa para cear com o Senhor. Nós iremos sentar na mesa, Senhor, para poder glorificar e bendizer o teu santo nome. Nós glorificamos o Senhor para isso, Senhor. Então, por isso, Deus, nós com o coração grato, nós participamos desse memorial, porque nós sabemos que iremos sentar à mesa para poder cear com o Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado é o teu santo nome, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, por nós sentarmos à mesa, por trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. O Senhor nos dá a esperança de dias melhores, a sua vida, o seu amor, a sua graça nos dá a esperança. A esperança no Senhor, ela não morre, ela renova a cada manhã, dia após dia. O Senhor é essa nossa esperança e nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus te abençoe, né? Nós estamos chegando ao fim de mais um culto, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu deixo uma orientação para você, se cuide. Nós estamos passando por um momento tão difícil, tanto na nossa cidade, como no nosso estado, no nosso país. Então, cuide-se, tenta manter o isolamento, tenta se proteger você, seja solícito com o seu próximo, ajude o seu próximo, entendeu? Então, assim, fica aí essa dica, que você tenha uma semana abençoada no nome de Senhor Jesus, e não perca de vista: isolamento social, quarentena, estar em casa não quer dizer que você para de orar. Estar em casa não quer dizer que você não precisa ler a Bíblia. Estar em casa não quer dizer que você não precisa estar orando ao Senhor, mas é um momento que a igreja precisa orar, é um momento que vocês precisam orar, é um momento que vocês precisam buscar o Senhor, é um momento onde vocês precisam se fortalecer, porque a nossa rotina ela foi mudada. Agora nós estamos numa rotina de estar em casa e nós não estamos acostumados a estar em casa, mas nesse momento que está em casa, desfruta do momento com a sua esposa, desfruta do momento com os seus filhos, brinque, invente, crie, pinte, decore, faça alguma coisa em família, mas não deixa passar esse tempo, não deixa que a rua seja mais prazeroso do que estar em casa com a sua família. Eu vejo que a pandemia ela trouxe uma aproximação das famílias, onde esposas estão ficando, onde mulheres estão ficando grávidas, onde os relacionamentos estão mais próximo, aonde está tendo diálogo entre pai e filho, aonde está tendo diálogo entre marido e mulher, porque agora estão em casa. Então desfruta deste momento com a sua família, desfruta desse momento com seus filhos, ore, leia a Bíblia, brinque,
busque ao Senhor, cante, dance, celebre, mas em família, assista um filme junto, faça algo junto. Esse vínculo não pode quebrar. Deus está dando uma oportunidade para que esse vínculo seja selado de novo entre mulheres, entre maridos e mulher, entre pais e filhos. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, fique com Deus.